quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Amados que nos assistem pela internet, graça e paz. Aleluia. Lembre que eu estou lançando o manto de vida no Espírito sobre o Brasil todo. Então, se você tem nos acompanhado pela internet e você quer uma conexão maior entre nós, o meu WhatsApp pessoal é 629-8223-1222. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Simplesmente dizendo: sou seu filho na fé, ou quero ser seu filho na fé. Quero andar em vida no Espírito, quero ser treinado, quero ser discipulado. Você vai entrar numa lista de transmissão, num grupo Vivendo em Fé. Você vai se conectar com a galera do Brasil e do mundo que estão bebendo dessa visão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Como é que é? Gálatas capítulo 4. Você vai para Gálatas 4. Isso. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o ponto predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos Israel na lei, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Por quê? Porque não tínhamos uma nova natureza que vence o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando nós éramos menores, nós tínhamos a lei, nós estávamos servilmente, como escravos, sujeitos aos princípios desse mundo, não tinha jeito. Agora, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Que coisa linda. Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam escravizados, caídos, enfraquecidos, enfermos pela lei, por uma vida legalista, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, fomos resgatados para deixarmos de ser ruiós e passarmos a ser, deixarmos de ser tecnós e passarmos a ser ruiós, ou seja, deixarmos de ser crianças da fé para sermos maduros. Essa palavra adoção de filhos é a palavra ruiotesia, que fala de uma festa judaica, onde o menino deixa de ser menino e passa a ser homem. Versículo 7. E porque vós sois ruiós, porque vós sois filhos maduros, vocês não estão na lei mais, vocês estão na graça. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. A lei te deu um peso, a graça te deu um espírito. Que clama Abba, Pai.
de sorte que já não és escravo, Amém. porém filho, e sendo filho, também sois herdeiros de Deus. Uau, esse texto por si só é tão rico que você já está alimentado. Agora, ele diz assim no versículo 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, vocês estão voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres. Vocês estão retrocedendo para as práticas do Antigo Testamento. Vocês estão retrocedendo para a carne. Em Gálatas 3 diz assim: vocês começaram no Espírito, mas agora estão se aperfeiçoando por esforço próprio. Estais agora voltando a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Vocês estão guardando dias, meses, tempos, anos. Que misticismo é esse? Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Quando você se encontra com Jesus e você nasce de novo, quando você se encontra com Jesus e nasce de novo, se você não for bem orientado, você cai nas malhas da religiosidade. Porque você era um gentio, um pagão, um ímpio, alguém morto espiritualmente. Talvez você era católico, talvez você era evangélico, talvez você era espírita, budista, shintoísta, mórmon, sei lá. Você tinha uma religião, mas você teve um encontro com Jesus. Esse encontro, onde você se rendeu à obra da cruz, trouxe o perdão de Deus para o seu coração. Esse perdão deu condições do Espírito Santo vivificar você. Esse perdão deu condições do Espírito Santo trocar sua natureza íntima. Você não tem mais a natureza do pecado. Você tem a natureza de Deus no coração. Porém, a maioria de nós, quando nascemos de novo, porque nascer de novo é uma lei espiritual, todo que crê e for batizado será salvo. Então a maioria de nós, quando nascemos de novo, não fomos ensinados diretamente a entrar na porta da graça. Porque o novo nascimento, ele já te põe no Espírito. Para Deus te salvar e te batizar no Espírito Santo é instantâneo. Vou repetir. Para Deus te salvar e te batizar no Espírito Santo, deve ser no mesmo momento. Você não tem que esperar um tempo para ser batizado do Espírito Santo. Eu vou me preparar, eu vou me santificar, eu vou dar os 10 passos que eu li, eu vou confessar os meus pecados. Querido, o Espírito Santo não é um prêmio, ele é ajuda. O Espírito Santo é socorro. Mas infelizmente trouxeram para nós lei. Infelizmente a maioria das igrejas hoje não ensina a graça. E muitos que ensinam, como diz Paulo, nem sabem do que estão falando. Pegaram a onda de Joseph Prince. Pegaram a onda do ouvir e crer. Agora é graça. Estão pregando a graça. Mas quando você olha para o fruto daquele ministério, você percebe que dentro deles não está operando a graça, está operando a lei. Porque quando a lei opera no seu interior, você não se fortalece, você se enfraquece. Como eu sei que um cristão está conectado na árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele é legalista.
E porque ele está conectado na árvore do conhecimento do bem e do mal, essa seiva que ele recebe é um veneno, mas ele não sabe. Ele recebe, na verdade, é um baita de um peso. E aquele cristão sincero que se converteu, aceitou Jesus, nasceu de novo, foi batizado nas águas. Muitos foram batizados no Espírito Santo, mas começaram a aprender os caminhos de Moisés. Então, para ter um casamento abençoado, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Para Deus me curar, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Para que eu possa prosperar, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, para cada alvo a ser alcançado para o legalista, você tem uma lista de regras. O fato de você ter uma lista de regras, ao invés de simplesmente seguir o Espírito Santo dentro de você, faz de você alguém preso. Aqui diz que você está voltando a ser escravo. Você está voltando a ser escravo. Você está voltando aos rudimentos fracos e pobres. Então você começa a obedecer à lei. Você começa a obedecer à lei. Que lei, pastor? A lei da sua igreja, a lei do seu pastor. Se a lei de Moisés não serve mais, imagine a lei dos homens. Se a lei de Moisés, que em Romanos 7, Paulo chama de espiritual, não serve mais para nós, imagine um conjunto de regra eclesiástico. Se a lei de Moisés foi removida, imagina as regras que as igrejas colocam sobre seus membros, para que eles possam ser curados, prosperados, abençoados. Querido, não tem que fazer nada, Jesus já fez tudo. Não há nada mais a ser feito, tudo está feito por Jesus Cristo. Jesus completou a obra quando ele carregou os seus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, se eu fui sarado, o que eu preciso fazer para ser sarado? Absolutamente nada. Se eu fui liberto, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo me libertou. O que eu preciso fazer para ser liberto? Eu não preciso fazer nada, porque quando eu faço, eu estou afrontando a graça de Deus. Quando eu faço, eu estou substituindo Cristo por Moisés, mesmo que esteja pregando Cristo, porque eu prego Cristo, minhas obras são de Moisés. Eu prego Cristo, mas o meu fruto é de Moisés. E qual é o fruto de Moisés? O esforço próprio. Então, você se esforça para tudo na igreja. Você se esforça para ser esposa do pastor. Você se esforça para ser o pastor da esposa. Você se esforça para ser crente. Você se esforça para ser ministro de louvor. Você se esforça para ser presbítero, diácono, evangelista. Tudo é um esforço. Isso chama-se engano. Por quê? Porque a vida cristã não é por esforço. A vida cristã é acompanhar o fluir do Espírito. A vida cristã é seguir o Espírito Santo. A vida cristã é aprender a crer. A vida cristã é uma escola de fé, onde, porque tudo está feito, eu vou desenvolver o meu espírito, não as minhas potencialidades, não as minhas capacidades. Porque se eu desenvolver o meu potencial e eu esquecer a minha fé, eu vou me tornar o cara. Só que com o tempo eu vou me tornar o cara depressivo. Eu vou me tornar o cara mascarado. Eu vou me tornar o cara duplo. Eu tenho uma vida aqui diante de vocês, mas eu tenho outra vida lá fora. Irmãos, eu não tenho vida dupla. A vida que eu tenho aqui, eu tenho lá fora.
Eu não sei o que é ter uma vida dupla. Mas quem vive na lei precisa de uma vida dupla. Porque como é que ele vai lidar com o povo? Ele não pode se expor. Ele não pode mostrar suas lepras, suas vergonhas, suas fraquezas. Ele tem que ter a máscara de crente. Ele tem que ter a máscara de pastor. Ele tem que ter a máscara disso e a máscara daquilo. E isso com o tempo vai cansando. Colossenses capítulo 2 diz: essas coisas com o uso se destroem. Se destroem. Então o crente que é conectado com a lei, ainda que ele pregue a graça, ele é enfraquecido por dentro. Ele não pode olhar para o seio de uma mulher que ele se sente culpado. Ele não pode olhar para a perna de uma mulher que ele acha que ele pecou. Ele não pode olhar nem para o olho de uma mulher que ele se sente culpado. Ela não pode olhar para o rapaz. Ninguém pode fazer nada, porque o que você fizer, você está expressando o seu pecado. Aí a Bíblia vem e diz assim: tudo é puro para os que são puros. Aleluia! Tudo é puro para os que são puros. Eu não vou ficar olhando para a perna das mulheres, mas se eu bater o olho na perna de uma mulher e eu olhei, eu sou puro. Eu não sou o Weber que tinha impureza. Eu sou o Weber que agora é puro. Então o meu olhar é puro, o meu falar é puro, o meu pensar é puro. Por quê? Porque eu criei em Jesus Cristo, recebi sua natureza e estou aprendendo a andar no Espírito. Vou repetir: eu criei em Jesus Cristo, recebi sua natureza e estou aprendendo a andar no Espírito. Porque a porta da salvação é a cruz, mas a porta da vitória é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que é especializado em aplicar a cruz na sua vida. O Espírito Santo é especializado em decodificar o feito para você. O Espírito Santo é responsável em transferir revelação da cruz para você, de maneira que você saiba, porque saiba, verdadeiramente Ele levou. Se Ele levou, não está mais em mim. Se não está em mim, eu estou curado. Se eu estou curado, eu vou ter comportamento de curado. Eu vou ter uma confissão de curado. Eu vou ter uma atitude de curado. Eu recebo o que é meu, agindo em fé. Porém, quando esse evangelho não é pregado um outro evangelho. Você precisa ser assíduo na escola dominical. Você já é dizimista? Olha, se você não for dizimista, o gafanhoto migrador, cortador, destruidor, elas vai vir sobre a sua vida. Mas você que é crente novo não sabe que aquele pastor está usando um texto do Antigo Testamento para Israel, que não tem nada a ver com a igreja. A igreja não deu 10%, a igreja entregou foi tudo dos pés dos apóstolos. A igreja entregava os valores aos pés dos apóstolos. No Antigo Testamento você tinha o gasofilácio. No Novo Testamento cada apóstolo era o próprio gasofilácio. Mas você ainda tem mais fé para ofertar no gasofilácio do que em mim. Você acredita mais no sistema do que em mim. Porque se isso não fosse verdade, a sua prática era diferente. Tem um grupo aí escandalizado comigo. A campanha dos 100 mil. E assim, irmãos, Deus gerou no meu espírito com tanta convicção. Aí eu caí na besteira de usar a palavra campanha. Olha, estamos na religiosidade da vida no espírito. Somos vida no espírito religiosos. Eu estou descobrindo que o povo mais soberbo que existe é o povo da palavra da fé, da vida no espírito, o povo que prega a graça, porque eles se sentem tão dono da verdade, que se você fizer a campanha, mas como que o pastor Heber está falando sobre campanha? Ele prega contra a campanha. Cara, quando eu coloquei campanha, eu nem pensei em campanha. Quando eu coloquei campanha, foi o que me veio na mente, porque aquela oferta entrou dentro de mim. 1000 discípulos,
R$ 100 em 30 dias. As pessoas ficam me perguntando, qual o propósito? Para que esse dinheiro? Meu irmão, não é por necessidade, nem com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, vamos falar de necessidade? Vamos. Temos que ressuscitar a editora, temos que comprar esse prédio, temos que fazer um salário para o pastor que não tem até hoje, temos que comprar um carro para o pastor que não tem, temos que abençoar outros pastores, levantar mais ministérios, enviar missionários, sustentar missões, cuidar de casas de recuperação, abrir. Queridos, meu Deus, vamos falar de necessidade, vamos falar a noite toda. Aí eu faço vamos falar campanha não, um desafio. Ai, que alívio. Ai, que alívio, não é mais campanha, é um desafio. Sabe quanto que eu estou pedindo, irmãos? Eu estou pedindo, agora eu vou ser novamente espiritual, mas o religioso vai me criticar. Eu estou pedindo o dízimo de um salário mínimo. Estou te pedindo seu carro, sua moto. Não estou te pedindo sua poupança inteira. Estou dizendo assim, filhos do ouvir e crer, filhos do hora após hora, família da fé, vamos nos unir e cada um ofertar R$ 100 todo mês. E eu quero dizer uma coisa, Deus já falou comigo que o mês que vem é 2.000 discípulos que vão ofertar R$ 100. E no outro mês vão ser 3.000 discípulos. E nós vamos chegar a 5.000 discípulos. Nós vamos continuar, irmãos, me respondam. Nós vamos continuar celebrando que a gente conseguiu dinheiro para pagar o aluguel. A pastora Edene hoje fica mendigando aí os irmãos. Irmão, você pode pagar água, você pode pagar energia, você pode pagar internet. Hoje a pastora Edene, ela é uma mendiga nessa igreja, ela sai mendigando aí, né? Quase que implorando para os irmãos ajudarem. Esse tempo passou do nosso meio. Esse tempo passou do nosso meio. E meu filho na fé, ou você que é ligado comigo, eu quero te repreender em nome de Jesus. Te apruma, te alinha no espírito. Porque Deus não quer mudar a minha vida não, porque eu já sou rico e próspero. Deus quer mudar a sua. Parem de me mandar versículos, porque os pobres, porque as viúvas, porque alguém me disse assim, para qual trabalho social? Me perguntou. A resposta que eu tenho é Maria Madalena, que pegou o nardo de R$ 8.000, quebrou na cabeça de Jesus e desperdiçou tudo nele. Aí alguém podia perguntar para Maria, para que isso? Como perguntaram, podia ter dado esse dinheiro para os pobres. E Jesus disse, ei, vocês não entenderam nada. Os pobres, vocês sempre têm com vocês. E o bom é saber que as pessoas que me mandam isso, não fazem nada pelos pobres. Eu faço. E praticamente faço todo dia. Mas eu não precisava de dizer isso. Mas Jesus está vendo. Geralmente quem critica não faz, não tem autoridade. O problema dele não é com o que você está fazendo, o problema dele é com você. Ele não está resistindo à oferta, ele está te resistindo. Você fez alguma coisa que feriu ele, e agora ele é contra você. Então você pode pregar a maior revelação, que ele vai dar um jeito de achar uma maracubaca nessa maior revelação. Não, nós temos que falar a verdade, porque a verdade liberta. Tem muita gente precisando ouvir o que eu estou falando, porque o Senhor está levantando 5.000 discípulos, Simeão, no Brasil. Deus está levantando. Se eu sou um profeta de Deus, gravem isso. Esse congresso agora, 24 a 28, não vai caber aqui dentro, as pessoas que estão vindo. Estão vindo gente do sul, do norte, do leste, do oeste, do nordeste. Está vindo uma multidão de pessoas para Goiânia. E eles estão vindo por causa de uma palavra.
estão vindo por causa de uma unção, estão vindo por causa de um manto. E nós vamos aprender a honrar esse manto. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais? Se outros têm esse direito sobre nós, nós que somos apóstolos, que somos pais, que geramos você, não temos muito mais? Então, querido, essas pessoas que nascem no Evangelho, mas não aprendem de cara a viver na graça, aprendem a lei, ou o que é pior, aprendem as regras da sua igreja, ou o que é pior, aprendem doutrinas falsas, ou o que é pior, se tornam manipulados pelos seus líderes. Porque o líder é tão criança quanto as crianças. Tem uma criança no púlpito e uma multidão de crianças assentada no banco. Pastor, mas você está julgando ele. Eu não estou julgando ele. Os frutos mostram. Cadê a igreja gloriosa? Cadê o avivamento? Cadê os paralíticos andando e os cegos enxergando? Cadê os surdos ouvindo? Cadê os milagres? Porque se a minha pregação não for constituída de poder, como hoje eu recebi um testemunho de uma oração que eu fiz pelo pé do menino que estava todo ferido, que o menino foi completamente curado. Poucas semanas atrás passou uma onda de cura aqui, todo mundo foi curado. Querido, quando a graça está liberada, os sinais nos acompanham. Agora, quando nós não temos poder, então a gente tem que inventar alguma coisa. Nós temos que ter boas ideias. Quem é que tem? Nós temos que reunir uma liderança para ter boas ideias. E as boas ideias começam a mover a igreja. A igreja não é movida por boas ideias. A igreja é movida por revelação. Me perdoe, eu não preciso da sua opinião aqui. Eu preciso da palavra de Deus na sua boca. Eu não preciso que você chegue para mim me criticando. Jamais venha me criticar. Agora, porém, se você tem uma palavra, me entregue. Não é que eu não aceito críticas, é que críticas não mudam nada. Não é que eu não aceito opiniões, é que opiniões não mudam nada. Ah, o Weber não ouve ninguém. Ouço. Ah, o Weber não ouve ninguém. Ouço sim. Eu ouço quando é do Espírito. Mas eu sei muito bem discernir quando é da alma. Quando a pessoa quer aparecer. Quando a pessoa tem uma motivação errada. Deus não me deixa enganado. Eu sou o pastor do rebanho. Então crescer numa estrutura religiosa é terrível. Porque você, ao invés de ir vivendo, com o tempo você vai morrendo. Noventa e 9,999% desse povo, eles não perdem a salvação, mas eles dormem espiritualmente. Eles têm uma alma desperta, mas um espírito dormente. Pois eu declaro uma mudança aqui essa noite. Eu declaro espíritos despertos e almas transformadas. Querido, saia da religiosidade o mais rápido possível. Pare, pelo amor de Deus, de fazer como Nicodemos, que foi encontrar com Jesus de noite, para que ele não fosse descoberto. Não seja como José de Arimateia, que só deu uma grande oferta, que foi o túmulo de Jesus, nas últimas horas, quando Jesus nem vivo estava mais. Jesus nem vivo estava mais, quando recebeu aquela oferta. E na verdade, José de Arimateia deu aquela oferta para cumprir uma profecia, que dizia que com o rico ele seria sepultado. Jesus tinha muitos discípulos escondidos. E João diz assim: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que te impede de andar no Espírito?
é você amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Andar no Espírito tem um preço, porque você vai ter que mudar de dimensão. Mudar de dimensão é mudar de time, é mudar de linguagem, é mudar de mentalidade, é ser estranho, porque você fala uma língua estranha. Você se torna estranho naturalmente, mas totalmente discernido espiritualmente. Quando você fala com os mortos, eles não te entendem. Quando você fala para uma igreja viva, ela pega fogo. Quando você fala para os dormentes, eles ficam te ouvindo assim. Quando você fala para os avivados, eles faltam arrancar a palavra do seu espírito e comer com piqui e gueroba, com feijão. A pessoa puxa a palavra do seu espírito. É horrível ministrar para mortos. É horrível ministrar para quem está dormindo. Imagine, você está pregando e a galera está dormindo. Não, pastor, mas estava todo mundo olhando para mim. Eles estavam olhando para você. Eles estavam ouvindo fisicamente você, mas não estavam absorvendo nada no espírito. Não havia absorção, havia audição. Agora, você vai ficar debaixo de um jugo? Paulo está falando assim: vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres. Rudimentos fracos. Ou seja, não aguenta o tranco. Tudo que a lei te dá não te capacita a vencer, te capacita a perder, para que você necessite de Cristo. O objetivo da lei é gerar em você necessidade de Cristo. O objetivo da lei é te levar a uma frustração tão profunda consigo mesmo, que você corra para os braços de Jesus. O fim da lei é Cristo. Ah, mas a minha tia, cara, o que tem sua tia? Mas o meu pai é pastor. E o que tem isso? Ah, mas o meu amigo, a minha amiga. Ah, mas porque se eu sair, o meu dízimo lá vai fazer. Seu dízimo? Então, aquela igreja depende do seu dízimo. Aquele ministério depende do seu dinheiro. Então você deve sair de lá ontem. Porque se a motivação de você ser pastoreado como você é o que você tem, eles não amam você. Pisa no calo só uma vez, e você vai descobrir se você é amado ou não. Pisa no calo só uma vez. Mas pisa para doer. Pisa para doer. E aí os bodes vão se revelar e as ovelhas vão se revelar. O Senhor te diz: eu não te quero pastoreado por bodes. Eu te quero pastoreado por ovelhas. Porque ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Bodes ouvem a minha voz e ficam confusos. Porque a alma não tem a capacidade de discernir o que brota do Espírito. E se o Espírito está dormente, quando Deus fala, eu fico assim: e aí? Não, querido, o caminhar espiritual é firme. O caminhar espiritual é decisivo. O caminhar espiritual é uma mudança de página todo dia. Hoje já passou, amanhã é outro dia. Eu matei um leão hoje, vou matar outro leão amanhã, e já tenho um amarrado me esperando para depois de amanhã. Eu sou um matador de leões. Eu na minha carne não sou nada, mas no meu espírito eu sou como Deus. Porque eu nasci espiritualmente dele, e ele veio morar em mim e uniu-se com o meu espírito. E hoje dentro desse corpo tem um espírito e duas almas: o espírito de Deus, a alma do Heber e a alma de Deus. Por isso tudo que eu recebo é de mim para mim mesmo, é dentro de mim. Eu recebo de mim, de Deus para mim mesmo. Quando eu falo em línguas, eu falo com Deus, de mim para mim mesmo e de Deus para si mesmo. É uma mistura, uma salada santa. É como se você falasse
e ouvisse o eco. Orar em línguas é falar e ouvir o eco, o eco, o eco, o eco, o eco, o eco. Por quê? Porque vai reverberando e voltando, reverberando e voltando, reverberando e voltando. E você vai recebendo revelação, revelação, revelação. Mas aí, o que você vai fazer com essa revelação? Escrever livros? O que você vai fazer com essa revelação? Sair pregando nas igrejas como itinerante? Cobrando cachê? O que você vai fazer com a revelação? Não, querido, a revelação é para você construir um edifício para Deus no Espírito. Revelação é para você construir a casa de Deus no Espírito. Pare de se enviar e espere o Espírito te enviar. Receba essa palavra. Amém. Receba essa palavra. Pode aplaudir a palavra de Deus mesmo. Pare de se enviar. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e adorando eles e jejuando eles, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e a Paulo, para a obra que eu já os tenho chamado. E ali nasceu o ministério apostólico do grande apóstolo Paulo. E ali Paulo começa a sua primeira viagem missionária, depois a sua segunda viagem missionária, e por fim a sua terceira viagem missionária, que culminou no seu martírio por Jesus Cristo. Irmãos, eu falei tudo isso para chegar a um ponto. O maior problema do legalista, do religioso, não é só que ele caminha em coisas que não funcionam, ou funcionam temporariamente. Coisa vai, degringola, vai, racha, vai, cai, vai. Isso é fruto da carne. O maior problema de quem está vivendo nas regras, no legalismo, na religiosidade, no esquema dos homens, é que sem ele perceber, ao andar no esquema, esse esquema é reproduzido dentro dele. E essa reprodução íntima dentro de si, a Bíblia chama de justiça própria. Ou seja, o esquema que você caminhou formou você por dentro. Agora você tem esse padrão para julgar as pessoas. O esquema que você andou edificou você. Agora é por esse parâmetro que você discerne o certo e o errado. E quem vai dizer que você está errado? Se isso agora faz parte da sua consciência. Se isso se tornou uma crença errada, mas é uma crença. Como é que você vai abandonar uma crença? Se você pensa que é Deus. Como é que eu vou deixar de adorar Maria e reconhecer ela não é uma deusa? Ela é a mãe de Jesus. E ela é tão filha de Deus quanto eu. Me perdoe os católicos, mas nós não temos que adorar Maria. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagens de escultura. Está na Bíblia toda. Mas se eu caminho no engano, para mim o engano se torna verdade. Alguém já disse, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Só que a verdade, irmão, ela é a verdade independente de você. A verdade é a verdade independente da sua opinião. A verdade é eterna. A verdade é o próprio Deus que existe em si mesmo, em todos os tempos. Você não tem que inventar, fabricar a verdade. Você tem que descobri-la. E o Espírito Santo veio com essa linguagem sobrenatural, para que você descubra a verdade, saia pregando. Não, descubra a verdade, saia vivendo.
Queridos pastores e pastoras que estão me ouvindo, eu não quero ofender vocês, me perdoe, meu coração está cheio de amor, mas eu também já tive um caderno grosso de esboços, esboços e esboços e esboços de pregações, porque eu pensava que eu tinha que anotar minhas pregações. Eu tinha muita revelação, desde a minha mais tenra idade espiritual, Deus me deu muita revelação, então eu anotava, escrevia, né, aquilo, então eu tinha aquelas pregações. Ué, pastor, mas está errado isso. Se você está recebendo palavra para pregar, tá, porque Deus não está falando para você pregar, Deus está falando com você para te alimentar, para te transformar, para tirar você dessa dimensão. E na dimensão que você entrar por experiência, você vai fluir na palavra. A palavra vai te transportar para um lugar onde você vai ser usado para pregar. Só que aí não haverá uma coerência humana, haverá um jorrar de vida. Não haverá um protocolo hermenêutico, muito menos homilético. Haverá um jorrar do Espírito Santo. E as pessoas muitas vezes vão te ouvir e pensar assim: pô, eu não estou entendendo nada, mas o meu espírito está comendo e tomando todas. O que é isso? Eu vou dizer o que é isso. Isso é Deus liberado de alguém. Por que eu estou falando isso? Porque a oração em línguas, ela vai combater essa estrutura mental religiosa que o seu caminhar religioso produziu. A oração em línguas, ela vai iluminar regiões do seu ser onde doutrinas falsas estão operando. A oração em línguas vai iluminar regiões da sua alma onde motivações erradas estão te impelindo. Eu lembro quando Deus falou comigo uma vez: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus falou comigo. Deus falou assim para mim, usando aquele texto de Daniel: pesado foste na balança e achado em falta. Deus falou comigo. Você imagina como é que eu fiquei? Porque se alguém falasse isso para mim, eu brigava com a pessoa. Mas quando Deus fala, você não briga. Você chora, você geme, você se quebranta, você cai no chão, você vai com a boca no pó. Eu lembro quando Deus falou comigo: Noé levantou um altar, sua descendência levantou uma torre. Éber, você não está levantando um altar, você está levantando uma torre. Literalmente aquele dia eu prostrei na sala. Blá. Altar e torre. Preguei essa mensagem muitas vezes, mas hoje eu não estou mais na torre, porque as línguas estranhas da torre me levaram de volta para a cruz, me levaram de volta para o altar, me levaram de volta para o Calvário, me levaram de volta para o Cristo crucificado, onde tudo já está feito. Então a oração em línguas é algo tão forte, tão potente, tão poderoso, que ela vai iluminar essas regiões do seu ser que estão construídas por um caminhar no engano. A oração em línguas, ela vai iluminar as estruturas que foram geradas pelo seu caminhar na religião. Ou seja, você começou sendo legalista, mas agora você é um fariseu. Você começou com muita sinceridade a tentar cumprir as regras, mas faz muito tempo que você não cumpre regras mais. Faz muito tempo que você está empurrando com a barriga. Faz muito tempo que você joga em 2 times. Faz muito tempo que você tem 2 caras. Faz muito tempo que você é duplo. E a palavra de Deus diz: eu odeio a duplicidade. Eu odeio a duplicidade. Sabe, irmãos, eu tenho 33 anos de ministério. Desses 33 anos,
11 anos foi mergulhado na religiosidade. Até que o Espírito Santo me pegou, porque eu me vi com um transtorno obsessivo compulsivo, do pior que existe, que é o religioso. Minha mente adoeceu. Eu era tão legalista que eu fiquei doente da mente. Síndrome do pânico, do mais alto grau. Eu acreditava, eu morria de medo do câncer. Eu pensava em câncer de manhã até à noite. Fui ler uma reportagem sobre câncer de intestino. Aí, o medo foi tão grande que somatizou. Todos os sintomas da reportagem começaram a aparecer no meu corpo. Muco, sangue, um monte de coisa começou a aparecer no meu corpo. Eu quase enlouqueci. E eu não sabia o que era fé. Eu aprendi a fazer igreja. Não aprendi Deus. Aprendi igreja, aprendi religião. Eu não aprendi o Espírito. Eu não aprendi Cristo. Então eu era como Saul escondido de Golias na tenda. Mas Deus enviou um Davi, chamado Dave Robertson. Deus enviou um Davi, chamado Dave Robertson, que já havia derrubado ursos e leões. E eu vi ele derrubar o gigante que me afrontava. A partir dali eu mergulhei na oração em línguas. E a única coisa que eu queria era encontrar a realidade em algum lugar. A única coisa que eu queria era encontrar pessoas que tivessem Deus para passar para mim. Que tivessem Deus para me ensinar. Eu não me importava mais com grandes congressos, com grandes convenções, com grandes igrejas, com grandes nomes. Tudo isso perdeu valor para mim, porque eu não estava mais atrás do glamour. O glamour me adoeceu. O glamour quase me matou. E quando eu cheguei no ápice do sofrimento, eu precisei de realidade. Cadê? Jesus diz: quem tem se lhe dará, mas quem não tem, cara, até o que tem será tirado. Até o que eu tinha começou a sair da minha vida, eu comecei a perder pelas mãos. Aí eu decidi, eu vou me entregar nas mãos do Espírito Santo. Eu vou orar em línguas. E eu ficava 8, 9, 10, 5, 6, 7 horas por dia, todo dia, irmãos. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. 96, 97, 98, 99, 2000. Explodiu o ministério nosso de adoração. Gravamos o Vermelhinho. Explodiu no Brasil. Gravamos na Montanha Mais Alta, gravamos Incendeia-me, gravamos o Menina dos Olhos de Deus 1, 2, 3, gravamos Voltados para o Trono, Único Desejo, e fomos gravando, e eu com o Deigman, eu e uma equipe viajando pelo Brasil, fazendo seminário de vida no Espírito, semeando essa visão que estava mudando a minha vida. Eu não estava ainda mudado, estava mudando. Enquanto eu estava sendo transformado, eu saí para profetizar. Enquanto eu estava em profundo, eu tive assim morrendo, irmãos, com sintomas de infarto na frente do povo. Eu tive cara a cara com a morte, várias vezes. Eu posso te dizer, tragada foi a morte pela vitória. Porque eu estive de frente com a morte algumas vezes, e eu resisti à morte, e ela teve que fugir. Então eu sei que Jesus cura, porque Ele me cura. Eu sei que Jesus prospera, porque Ele me prospera. Eu sei que Jesus liberta, porque Ele me liberta. Eu sou outra pessoa. Deus arrancou aquela árvore infrutífera, cheia de folhas,
aquela figueira infrutífera Deus arrancou. Jesus disse: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Eu estou falando aí de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Agora imagine as pessoas que conviviam comigo, que não me entendiam. A minha esposa na época não me entendia, pastores não me entendiam, ninguém quase me entendia, porque eu estava mudando, não era de doutrina, não era de estilo, não era de regra, não era de estratégia, eu estava mudando de reino. Eu lembro, 1998, eu e mais um pequeno grupo fomos no Irmão Bernardo, lá em Belo Horizonte, ouvir o Dave Robertson. E Irmão Bernardo, Snell Groove, ele já está com o Senhor, ele não tinha papo na língua mesmo, né? Aí um dia ele perguntou assim, estava cheio o salão na reunião: quantos aqui são pastores? Aí um monte de gente levantou a mão, né? Ele falou assim: coitado de vocês. Meu Deus, ali eu perdi uma companheira. E ali nasceu duas vertentes, uma do espírito e outra da carne. E elas continuaram até pouco tempo, onde o Senhor fez essa vertente da carne secar desde a raiz. E a vertente do espírito prevaleceu. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Eu não estou aqui fazendo analogia a divórcio, eu não estou aqui fazendo analogia a pecado que eu cometi, que situações aconteceram. Eu não estou aqui ovacionando o erro, eu estou pregando a soberania de um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu sempre fui apaixonado por Jesus. Deus jamais permitiria que algo na minha vida não contribuísse para o meu bem. Jamais. Ele é fiel, Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, Ele mora em mim. E nos piores momentos da minha vida eu estava ali mergulhado, sozinho, abandonado, criticado, apedrejado, mas ali, com a pedra de moinho no pescoço, não importa o buraco que eu caísse, eu saí de lá orando em línguas. Essa pregação, ela não é popular, porque vocês não querem um servo de Deus lavando os pés de vocês. Vocês querem um bezerro de ouro para adorar. Mas eu não sou um bezerro de ouro. Eu só sou um servo de Deus que lava os seus pés com a palavra. E eu sou igual a você. Tenho alma igual a você. Tenho carne igual a você. Sou tentado igual a você. Às vezes peco igual a você, mas sou perdoado igual a você. Uma das maiores dores que existe, preste atenção, que o que eu vou falar agora é muito profundo. Uma das maiores dores que existe é você descobrir a verdade de si mesmo, mas não ter força para mudar. No quesito religiosidade. Porque as raízes da religião entraram na sua consciência a tal ponto que quando você não obedece àquilo, você se enche de culpa. As raízes da lei entram em você de tal forma que se você não praticar aquilo, você se sente condenado. Quando nós lidamos com crenças, nós lidamos com consciência. E é na consciência que eu me sinto em paz ou não.
E aí você tem que mergulhar mais em línguas para descobrir que paz não é você acertar nem errar. Paz é você viver numa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero consolar você que está sentindo dores de parto por ser confrontado com a estrutura religiosa da sua própria alma. Eu quero falar com você que está sentindo dores emocionais, dores espirituais. Você está sendo confrontado pelo Espírito Santo por estruturas de pensamento, doutrinas, teologias, métodos dentro de você. Você sabe que está errado, não é assim. Mas quando você vê, você fez de novo, e você fez de novo, é igual o pecado. A hora que você vê, você caiu de novo, você vê, você caiu de novo. A religião é a mesma coisa. Se você não vigiar, quando você menos percebe, você está na religião de novo. Você menos percebe, você está na justiça própria de novo. Você menos percebe, você é dono da verdade de novo. Você menos percebe, e você está condenando e julgando os outros. Você menos percebe, você está condenando as pessoas. E o Senhor te diz: não! Eu quero derrubar esse prédio. Eu quero fazer uma faxina. Eu quero reconstruir a minha casa. E eu quero levantar em você um lugar de glória. Não pare de orar em línguas. 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 Agora eu preciso que todos olhem para mim. Porque eu estou falando de quase 26 anos de mergulho. Me respeitem. Eu tenho uma vida mergulhada. Eu nunca mais voltei para a superfície. Então eu quero te dizer: não ame mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu quero te dizer que você pode dar um chute em toda essa porcaria que te promoveu diante dos homens, mas te faz reprovado pelo Altíssimo. E quando você fazer um caminho de volta, você vai se desreprogramar, porque pela porta de engano que você entrou, é por ela que você vai ter que sair. Por isso que está escrito assim na Bíblia: lembra onde caíste e volta. Não tem como sair de um problema se você não sair pela porta que você entrou. Vou repetir isso. Não tem como sair de um problema se você não sair pela porta que você entrou. Se você entrou por causa do medo, você vai ter que sair do medo e passar a ter coragem, ousadia, intrepidez. Se você entrou por ganância, você vai ter que sair da porta da ganância e aprender a ser generoso, abençoador. Se você entrou pela porta do orgulho, você vai ter que sair e entrar pela porta da humildade. E sentar no jumentinho. Aprender a se humilhar. Aprender a se humilhar. Aprender a se humilhar. Ah, mas se eu fizer isso eu vou me humilhar. Querido, se humilhar é o melhor passo que alguém dá nesse planeta, porque o que se humilha é exaltado. O problema é que você continua querendo ser exaltado pelos homens. Só que os homens dão e te tomam. Os homens são, daqui a pouco não são mais. Te abraçam e te crucificam. Te elogiam e te falam mal de você. As mesmas pessoas que hoje morrem por você, amanhã quer matar você. E eles têm toda uma estrutura de argumento para justificar o ego, a carne e a maldade. Quando você ouve alguém tomado por esse engano, é tão
doído que você é convencido pela pessoa que ela está certa. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava conversando comigo, ela foi falando. Eu cheguei do pó, eu falei assim, eu sou o pior marido que existe. E fiquei com isso no meu coração, eu sou o pior marido que existe. Aí uma irmã, cheia do Espírito Santo, conversando com ela um dia, virou para mim e me libertou. Ela falou, não, você não é o pior marido que existe. E pá. Mas aquela negatividade contra mim foi tão forte, que eu me senti o pior marido que existe. Alguém precisou vir me libertar. O Senhor te diz, eu estou enviando Davi para te socorrer, Saul. O Senhor te diz, eu estou enviando Davi para te socorrer, Saul. Saul, você não precisa mais ficar escondido nessa tenda. Saul, você não precisa mais negociar com os inimigos. Saul, você não tem que sair bem na fita. Entrega essa guerra para o menino, porque esse menino está ungido para destruir o gigante e exaltar Israel. A oração em línguas vai desestruturar você da lei e estruturar você na graça. Isso é mais forte do que você imagina. Isso não tem a ver com mudança de pensamento só não. Isso tem a ver com mudança de dimensão. O Monte Sinai é um lugar, o Monte Calvário é outro lugar. Vou repetir isso, eu gostaria de um glória a Deus mais forte. Sinai é um lugar, Calvário é outro lugar. E quando você nasceu de novo, Deus te resgatou do Sinai e te plantou no Calvário. Não permita que ninguém no Calvário te ensine nada do Sinai. Não permita que ninguém no Calvário te ensine nada do Sinai. Porque tudo que o Sinai é, você já se tornou no Espírito. Eles tinham uma lei, nós somos lei para nós mesmos. Eles tinham 2 tábuas de pedra, eu tenho uma nova natureza, que me disse é para cá ou para cá. Eles tinham o Urim e o Tumim, eu tenho o Urim e o Tumim dentro de mim. Se eu estou certo, eu sei que eu estou certo. Se eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Ninguém tem que me repreender, eu sou irrepreensível. Deus fala comigo. Aleluia. Nossa. Quando eu preciso parar de mentir, é porque eu me edifico num lugar tão alto que eu tenho nojo da mentira. Quando eu preciso abandonar a lascívia, é porque eu me edifico orando em línguas num lugar em que eu não quero mais essa lascívia, eu não quero. Quando eu não vou ser mais um pastor da multidão, um pastor que agrada os homens, eu vou me edificar no Espírito, até que agradar os homens e não o Senhor. Eu não quero mais, Senhor, eu quero agradar a Ti. Custe o que custar, doe em quem doer, é a Ti. Mas você não é um candidato para agradá-lo, porque você fez isso. É por isso que Jesus morreu por mim. É por isso que o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel. Eu tenho sim um lugar diante do trono. Eu tenho sim um lugar de adoração, onde Ele é mais real para mim do que o ar que eu respiro. Jesus. Não, meu irmão, não é uma moda do ouvir e crer, é um fundamento de transformação de vida.
Hora após hora não é jargão de Dave Robertson, é o chamado de um dos maiores profetas que essa geração já viu. Pastor Dave Robertson, um dos maiores profetas e apóstolos que estão vivos nessa terra hoje. Ele já está de idade, passando suas lutas, provavelmente não volta para o Brasil mais. Agora chegou a sua vez, chegou a sua vez, chegou a minha vez. Quem vai se trancar no quarto? Quem vai se entregar hora após hora? Quem vai pegar um reloginho de cronômetro e fritar esse relógio? Quem vai pegar um reloginho de cronômetro e torrar esse cronômetro? 5, 6, 7, 8 horas por dia. Quem vai colocar Deus acima do dinheiro, Deus acima do casamento, Deus acima da empresa, Deus acima do salário, Deus acima da renda, Deus acima de opiniões? Quem vai amar o Senhor a ponto de obedecê-lo por amor? Declaro graça na sua vida, irmão. Você que me assiste pela internet, declaro que vem sobre você graça para orar. Orar no Espírito Santo. Eles têm o código da Bíblia. Nós temos o autor do código. Eu vou repetir essa palavra. Eles têm o código da Bíblia. Nós temos o autor de todos os códigos. Eles têm a letra. Eles têm filosofias. Eles têm ondas que passam. Essa onda que está tendo agora, daqui a 10 anos ela vai passar. Vai vir outra onda. Depois de 10 anos vem outra onda. E depois de 10 anos outra onda. Mas o Evangelho permanece. Aleluia! O Evangelho permanece para salvar a todo aquele que crê. Aleluia! Então, querido, quero te estimular a se entregar ao Espírito Santo. Porque você está olhando para um homem hoje, olha para mim, que tem tranquilidade mental. Vocês estão olhando para um homem hoje que tem paz emocional. Vocês estão olhando para um homem hoje completamente curado. Glória a Deus. Completamente transformado. Ele mudou tudo na minha vida. A jornada foi extremamente árdua, mas que importa se em cada passo de fé Ele estava trabalhando Cristo em mim. Eu poderia falar mal de pessoas, acusar pessoas, não. Todos estão abençoados. Todos estão cobertos. Eu costumo dizer, papai está cuidando de todo mundo. Eles são filhos do pai como eu. Papai está cuidando deles, papai está cuidando de nós. Mas nós não vamos viver na lei, nós vamos viver na graça. E a única maneira de viver pela graça é no Espírito. E a única maneira de viver no Espírito é por fé. Vou repetir. A única maneira de viver na graça é no Espírito. E a única maneira de viver no Espírito é por fé. E vai ser de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia! Recebe essa unção. Não retroceda a rudimentos fracos e
pobres. Não volte a ser escravo. Você foi emancipado, você foi liberto, você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Não volte à mamadeira, não volte à chupeta, não volte ao blá 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 religioso. Rompa com tudo isso, atravesse o Mar Vermelho, passe pelo deserto, atravesse o Jordão, entre na terra prometida chamada Espírito Santo e viva lá. Livro de Josué para você. Viva no Espírito Santo, batalhando pela sua fé. Conquiste Jericó, conquista Ai, conquiste outra cidade, e outra cidade, e outra cidade, e outra cidade. Eu estou na terra prometida, batalhando pela minha fé. Ou seja, eu estou na terra prometida, salvando a minha alma. Pela batalha da minha fé. Pela batalha da minha fé, hora após hora, semana após semana, ano após ano, se precisar, eu salvo a minha alma e alinho a minha alma com o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia. Deus está tirando você dos seus medos. Ouça. Deus está tirando você dos seus medos, porque Davi está sendo revelado. E quando a Bíblia diz sobre a restauração de um tabernáculo, Moisés não é citado. Não está escrito, restaurarei o tabernáculo caído de Moisés. Não. Está escrito, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Aleluia. Moisés encontrou todo um esquema. Davi fez uma tenda, pôs a arca no meio e todo mundo para adorar. Davi trouxe o céu para a terra. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Em detrimento de todas as suas falhas e defeitos, ele conheceu o coração de Deus. E ele descobriu que Deus não quer nos levar para o céu. Deus quer se mudar para a terra. Deus não quer te levar para o céu. Deus quer se mudar para a terra. Por isso que quando Davi, antes de morrer, pegou todo o ouro dele, particular, devia ser toneladas, e ofertou para o que seria o templo que o seu filho construiu. A única herança que Salomão recebeu foi a unção do pai dele. E o pedido que ele fez para Deus não foi ouro, foi sabedoria. E ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Ande pelos caminhos do Espírito e você será surpreendido. Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali, aqui, onde Deus enviar. Você que está me assistindo e quer se conectar comigo como filho na fé. Você quer andar comigo nessa visão de oração em línguas, de fé, essa visão da graça de Deus, mas de verdade, mande um WhatsApp para mim, dizendo, quero ser seu filho na fé, quero ser sua filha na fé. Você pode ter 80 anos e ser meu filho, você pode ter 10 anos e ser minha filha. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. Entre em conexão comigo, urgente. Vamos caminhar juntos. Eu vou colocar você numa lista de transmissão e num grupo de Vivendo em Fé. Você vai receber minhas mensagens e você vai interagir com irmãos que estão na mesma pegada, na mesma trilha,
na mesma fé, no mesmo espírito. Você vai descobrir que você não está sozinho. Tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Glória a Deus! Graça e Paz.